Por favor, se puder, feche o microfone pra gente começar, né? Tá bom? Gente, olha só. Nós, durante essa semana, a semana passada, nós conversamos, semana retrasada, nós começamos a falar sobre alguns os espíritos que atormentam as pessoas e que também quais são os níveis espirituais, né, e onde eles utilizam, ou seja, os quatro valentes que a palavra de Deus diz que quando Jesus diz para a gente amarrar o valente, o que na verdade quer dizer. Nós falamos semana retrasada, e nós vamos falar também um pouquinho da semana passada, mas rapidamente eu preciso trazer o contexto da retrasada. Nós falamos sobre o espírito de Jezabel, né? Que nós explicamos que não é apenas um espírito, é uma potestade comandada por um determinado espírito, e esse espírito, o que ele faz? Ele simplesmente detém o comando de muitos, e tem muitos acessos. Os acessos que ele tem, né, estão ligados a muitas questões, como principalmente até o feminismo, né? No feminismo, eu não estou dizendo nas conquistas feministas, tá? Na conquista, como nós explicamos semana retrasada, na conquista do movimento feminismo, que é o voto, que é agora a questão do salário que vai ser equiparado, né? Que é uma lógica, isso tem que ser natural, tem que acontecer mesmo, né? Mas eu estou dizendo não é isso, estou dizendo a questão do aborto, que o feminismo ele trata como sendo uma coisa normal, a questão da esposa não ser, entenda, submissa ao marido. A submissão não é estar debaixo dos pés, tá? Já expliquei isso também. Então, todo um contexto. E o feminismo é um braço muito forte desse espírito chamado espírito de Jezabel. Nós explicamos também que na igreja de Tiatira existia uma mulher que era profetisa e que tinha esse espírito de Jezabel, e esse espírito ela dominava até mesmo a igreja com prostituição. Aí você pode perguntar, pode acontecer prostituição dentro da igreja? Sim, como em qualquer lugar pode acontecer. Basta apenas as pessoas darem ênfase ou lugar para que isso aconteça. Por isso que a gente precisa estar vigiando sempre. Para quem não se lembra, nós falamos isso, né, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Deixa eu olhar o versículo aqui. Do versículo 2, do 20 ao 24. Tá? Depois nós falamos também dos filhos, né, que são chamados, ao mesmo tempo que nós somos chamados filhos de Deus, também tem os filhos das potestades do mal, né? Então, nós vimos alguns, eu não vou parar aqui, mas eu vou já dizer alguns, que são vícios, apostasias, divisões na igreja, arrogância, adultério, casamentos desfeitos. É por isso que a gente luta para que os casamentos permaneçam, tá? Também drogas, medo, já falei feminismo, né? Fornicação, amor livre, né? Ódio, lascívia, tudo isso, né? Nós falamos semana passada, retrasada. Depois nós começamos a tratar, falamos também, já pulando para o outro caso, nós falamos também do segundo. Aí nós íamos entrar, né, na questão do segundo espírito do anticristo, que o feminismo está englobado nisso também, mas o segundo espírito seria o espírito do anticristo. Na semana passada nós tratamos do Salmo de número 82. Quem não participou e quiser ouvir, foi muito bom, né? Você pode abrir o microfone para fazer um comentário, caso queira fazer. Foi muito bom semana passada, foi muito esclarecedor para nós. E caso você queira, a gente tem gravado, eu posso mandar para o seu WhatsApp. Eu não estou colocando
no grupo, porque na verdade existem coisas que a gente não pode colocar no grupo, porque alguém pode pegar alguma coisa fora do contexto, como eu estou explicando agora, entende? Por exemplo, se eu de repente falar sobre feminismo, mas não explicar pelo menos alguma coisinha do como eu estou explicando, pode acontecer de a pessoa pegar e isso gera um problema para mim, tá? Como pastor, como... enfim. Por isso que eu não estou colocando. Então, mas se você quiser ouvir, nós temos essa gravação. E essa gravação, o que nós vamos fazer? Eu posso mandar para você. Dúvida que você tiver, acho que Kelly não participou. Paulinho, eu tenho certeza que não participou. Mas a Kelly também não participou, não é, Kelly? Não, né? Mas eu estou falando, se caso você queira, porque foi muito bom, foi muito esclarecedor pra gente, tá? Aquele semana passada sobre o Salmo 82. Não vou entrar, porque foi mais explicativo e existe porque existe essa peleja espiritual no mundo espiritual dentro desse contexto. Alguma dúvida pra gente entrar aqui agora? Alguma coisa? Não? Então, vamos passar para essa a segunda questão. Torno a dizer para vocês. Eu vou fazer algo aqui que a gente precisa estar ciente. A gente precisa orar nesse momento, tá bom? Porque na semana que nós conversamos sobre o início dos 4 valentes e também sobre essa questão desse espírito de Jezabel, foi muito confuso, houve uma situação muito complicada, eu não consegui gravar tudo, né? E ficou muito assim complicado, porque ao mesmo tempo que foi muita coisa para a gente aprender e entender, ao mesmo tempo foram muitas coisas que, por eu não ter a gravação, a gente depois não pôde rever para tirar as dúvidas, nem eu mesmo. Porque que acontece, gente? Quando eu faço a gravação, eu mesmo escuto depois, tá bom? E se alguma coisa eu falo errado, eu volto na outra semana para consertar, tá bom? Ok? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti como na Tua palavra diz, e o Teu Filho disse, para que nós amarremos o valente. Eu quero pedir a Ti, Jesus, que Tu envie agora os Seus anjos, amarre o valente, e também todo o principado, potestades, ossos espirituais da maldade, príncipe das trevas que habitam nas regiões celestes, também sejam anulados. E eu peço a Tua proteção para a minha vida, para a vida da Paula, para a vida da Marli, para a vida da Kelly, para a vida da irmã Nilza. Peço também pela nossa família. Em especial, eu peço pela vida do Fagner, que está lá no Rio trabalhando agora. Protege ele. E se houver também o Henrique trabalhando, o Pedro, ou mais alguém da nossa família, assim como o meu filho Gremia, Juliana, estão agora na pizzaria, Senhor Deus, eles sejam também guardados e protegidos por Ti. O Lucas, que está aqui em Teresópolis, guarda ele, guarda a Lorena, e guarda-nos também que estamos aqui na nossa casa. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o segundo tópico aqui que nós vamos tomar é o espírito do anticristo. A gente já falou muito a respeito disso, mas é bom que a gente relembre. Como eu disse para vocês, no decorrer do ano passado, nós falamos muito a respeito de batalha espiritual. Nós começamos em março falando sobre batalha espiritual. Todos os meses, parece que nós falamos uma ou duas vezes depois do mês de março, ou seja, dos 10 meses seguintes, parece que teve 1 ou 2 que nós falhamos, né? E o que nós não podemos fazer no dia, nós fizemos em outro dia. Então, nós falamos muito a respeito disso. Essa é uma potestade também que ele não só governa, né? Não somente governa hoje, como vai governar muito na época da grande tribulação. A grande tribulação é que vai acontecer quando eu e você, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e tivermos sido arrebatados por Cristo, ou já estivermos já mortos, né? Como alguns irmãos em Cristo morreram, e ressuscitaremos junto com os demais mortos que morreram em Cristo, e aqueles que estão vivos, eles serão transformados, nos encontraremos com eles nas nuvens, e subiremos e estaremos com Deus eternamente.
Depois de 3 anos e meio de falsa paz, que o anticristo ele colocará, né, que é o próprio inimigo se manifestando na vida de uma pessoa, ele vai promover uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, ele vai fingir que morreu e vai ser curado de uma cura mortal, que na verdade é como se fosse, para enganar, é como se fosse o próprio Cristo, tá? Que morreu e ressuscitou. Só que ali é um engano. A pessoa que estava sendo orientada por ele, ela vai morrer literalmente, tá? Como se tivesse uma chaga mortal. E o próprio inimigo, né? O diabo, ele vai tomar o corpo daquela pessoa. Ele pode fazer isso? Sim, pode e faz. A gente vê isso quando você vê, gente, alguma coisa, um filme, alguma coisa, uma série. A gente pode pensar que aquilo ali é ficção apenas. Não é ficção apenas. Aquilo ali no mundo espiritual, isso ali já foi planejado. Fala, Marli. Quer falar? Então quer dizer que esse espírito vai sair. O que acontece? O espírito natural do ser humano, ele vai, como se fosse o seguinte, porque o fôlego de vida pertence a Deus, entende? Aí ele vai tomar aquele corpo, literalmente. Ele vai embora. Exemplo, como ele fez com a serpente, entende? Ele não falou pela boca da serpente? É aquele jeito ali. Entende? Então, mas aí no corpo não pode habitar dois. Então ele vai tomar o corpo, aquela pessoa não existe mais. Sim. Não, aquela pessoa está morta e ela vai aguardar o juízo lá de Apocalipse 21 e 22, tá? Entendi. Deu mais alguma dúvida, gente? Pra gente prosseguir? Não, entendi. Tá certo? Entendi. Então, olha só, o espírito do anticristo, ele vai utilizar isso. Vamos ler aqui para a gente entender. O segundo homem valente, cada vez mais claramente manifesto no mundo de hoje, é o espírito do anticristo. João se refere a ele em sua primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Olha o que ele diz. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Olha, gente, isso foi escrito há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, tá? Nós estamos no século 21, no ano 2021, e se a gente for contar, assim, né, normal, tem mais ou menos 2050, 60 anos que 1970, 80 anos que isso foi escrito. Mais 5 anos, porque os teólogos sabem disso. Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Vocês sabiam disso, né? Fica para outra aula isso. Tá? Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Quem fez a contagem, tá, do calendário romano fez uma contagem errada. Ou seja, Jesus tinha mais ou menos na época que ele estava vivo, uns 39, 40 anos. Tá? Porque a Bíblia não diz sobre quantos anos Jesus tinha. Vamos lá. Não vamos entrar nisso agora, mas qualquer dúvida depois a gente conversa. Sabemos que ele se manifestará nos últimos dias como o homem do pecado, ou a besta, como está claramente registrado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Deixa eu explicar uma coisa que eu não falei aqui antes, tá? No versículo de João, né? 1 João, capítulo 4, versículo 3, aqui diz uma coisa que a gente precisa entender, que quem não confessa Jesus Cristo hoje já como Filho de Deus, já tem em si alguma coisa do anticristo. Porque aquele que não confessa Jesus, ele se torna um anticristo. Não é que ele é o anticristo, ele se torna parte do anticristianismo. Tá bom? Fala, Marli. Não, mas aí é porque ele não conhece, mas se você apresentar o seu Jesus e confessar, pronto. Sim, sim. Existem duas situações, Marli. Existe a primeira situação. Qual a primeira? Da pessoa que não conhece, nunca ouviu falar. Tá? Uhum. E a segunda, aquele que conhece, mas ele não quer. Entendeu? Tem gente... Entendi, mas pode ser também aquele que conhece, mas que conhece somente ouve falar, não conhece de caminhar. Ele pode vir a se converter, mas ele ainda não é um anticristo. Ele só não tem entendimento de que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Não, o que acontece? Eu conheço. Se eu conheço e nego, não é que ele está possuído pelo anticristo. Entende? Entendi. Ele não tem a consciência do que é, né? Isso. Entendi. Isso. Ele passa a ser uma pessoa que não, né? Deu para entender? Então, entendi. agora, agora vamos para um outro campo. Vamos esquecer a questão do ser humano e vamos passar para a questão no mundo espiritual. Já esse espírito do anticristo já está operando. Entende? Já. Qual a forma que ele opera? Contra tudo aquilo que se levanta contra a obra de Deus, é espírito do anticristo movimentando, tá bom? Agora o segundo texto que nós vimos, esse espírito também, Paulo diz que o seguinte, olha, cuidado para que ninguém vos engane, né? Isso que eu estou dizendo para vocês não acontecerá na plenitude sem que antes venha o espírito de apostasia. Gente, olha só. Ele só pode ser revelado na plenitude quando as pessoas realmente deixarem de crer em Deus. Eu pergunto para vocês, isso está acontecendo nos dias de hoje, sim ou não? Apostasia? Não, as pessoas não acreditam mais em Deus, sim ou não? Claro. E aí, Claro que está acontecendo. o que você acha, Manilza? Sim. Né? Sim. E Paulinho, o que você acha? Já tem muitas pessoas, né, que não acreditam mais. O que você acha, Paulo? Pode falar. Sim ou não? Tem que apertar aí o microfone, Paulo, que senão não vai falar. Isso. Não é? Então, existe essa situação que a gente precisa entender, que nos dias de hoje, né, a gente tem vivido algumas situações e já começa a acontecer isso, tá? Mas ainda não acontece na plenitude, gente, porque ainda o que detém esse espírito, oi Kelly, o que detém esse espírito, na verdade, é o Espírito Santo que está na igreja. Entenderam? Então, é o Espírito Santo. Agora, gente, vai ter que fechar, porque está dando um barulho. Vamos lá, vamos pensar aqui, então. Por conta de acontecer tudo isso, gente, a gente acaba vivendo, né, uma situação
um confronto espiritual na questão humana, né, que nós estamos vivendo humanamente falando. Só para a gente fechar esse caso aqui, eu vou ler aqui e a gente vai passar para o outro tópico. Um dos atributos desse homem do pecado ou anticristo é que ele se assentará nos últimos dias como se fosse Deus no templo de Deus em Jerusalém. Por isso que eu disse para vocês que isso só vai acontecer quando nós não estivermos mais aqui. Quem quiser ficar, pode ficar, tá? Tá livre. Mas nós devemos permanecer firmes para que no arrebatamento da igreja, eu e você possamos de verdade, gente, ser levados para o céu, sabe? A gente ter de verdade o compromisso de sermos salvos por Cristo, tá bom? Então a gente precisa permanecer firme. Eu tô falando, gente, bem calmo hoje, vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo? Sabe por que eu tô falando bem calmo? Porque na semana retrasada eu atropelei muitos assuntos e a gente eu mesmo fiquei, eu não fiquei confuso porque eu tenho aqui tudo escrito, né? Então depois eu leio, mas eu sei que pode prejudicar o coração, a mente da gente. Eu não quero isso. Alguma coisa com respeito ao anticristo? Alguém quer falar, quer comentar, tem alguma dúvida? Não? Então a gente pode passar para o outro tópico? Amém? Abre o microfone para sair aqui, que pode. Pode. Pode? Podemos? Podemos? Pode. Ok? Então eu vou parar aqui para a gente passar para o outro tópico, tá bom?